Quando tinha 21 anos de idade, Roberto começou a sentir uma sede constante e inexplicável. Além disso, precisava ir ao banheiro com frequência. Com o tempo, passou a sentir o corpo pesado e um cansaço persistente. Sua visão começou a ficar turva. O ponto crítico veio quando Roberto contraiu um vírus. Após uma consulta médica, ele descobriu que seu problema não era apenas uma gripe. Ele havia sido diagnosticado com diabetes tipo 1. O nome diabetes mellitus vem de uma palavra grega que significa sifonar e de uma palavra latina que significa doce como mel. Esse distúrbio metabólico afeta a capacidade do organismo de utilizar determinados nutrientes, principalmente a glicose no sangue. Para estabilizar os níveis de açúcar, Roberto precisou permanecer 6 semanas no hospital. Isso aconteceu há mais de 70 anos, e os tratamentos evoluíram bastante desde então. No entanto, Roberto continua lidando com o diabetes, assim como milhões de pessoas no mundo. Atualmente, estima-se que mais de 800 milhões de indivíduos sofram com essa condição. E segundo a Organização Mundial da Saúde, esse número pode dobrar até 2035. O aumento expressivo de casos preocupa especialistas. Com base nos dados que recebemos, afirma a doutora Robin S. Goland, co-diretora de um centro de tratamento de diabetes nos Estados Unidos, podemos considerar o diabetes uma verdadeira epidemia. Aqui estão alguns dados coletados globalmente. Austrália. O Instituto Internacional de Diabetes considera a doença um dos maiores desafios de saúde do século XXI. Singapura. Cerca de 1/3 da população entre 30 e 69 anos tem diabetes, incluindo crianças com apenas 10 anos. Estados Unidos. Há aproximadamente 40 milhões de diabéticos no país e surgem cerca de 800 mil novos casos anualmente. Milhões de pessoas desconhecem que possuem a doença. Índia. Mais de 90 milhões de indianos são diabéticos. Segundo médicos, há 15 anos era raro ver pacientes abaixo dos 40 anos. Hoje, metade dos diagnosticados está nessa faixa etária. O grande problema do diabetes é que ele pode permanecer assintomático por anos antes de ser identificado. Como os sintomas iniciais são relativamente discretos, a doença muitas vezes passa despercebida, afirma uma revista bem conceituada na Ásia. Isso explica por que o diabetes ganhou a reputação de assassino silencioso. Diante da gravidade desse distúrbio, neste vídeo vamos abordar: primeiro, quais são as causas do diabetes? Segundo, como é possível conviver com essa condição? O seu exame de sangue apresentou alterações preocupantes. Você precisa iniciar o tratamento imediatamente. Quando ouviu essas palavras do médico, Rosa sentiu como se tivesse levado um choque. Naquela noite, fiquei tentando me convencer de que havia algum engano no exame, conta ela. Eu pensava, não posso estar doente. Assim como muitas pessoas, Rosa acreditava que sua saúde estava razoavelmente boa e ignorava os sintomas persistentes. A sede constante, por exemplo, ela atribuía ao uso de antihistamínicos. A frequência urinária elevada, ela atribuía ao excesso de ingestão de líquidos. E a fadiga constante. Ela dizia, toda mãe que trabalha fora sente muito cansaço. Porém, um exame de sangue confirmou que Rosa tinha diabetes. Aceitar o diagnóstico não foi fácil. Demorei para contar a alguém sobre a doença, relata. Durante a noite, enquanto todos dormiam, eu chorava. Muitos pacientes passam por sentimentos como negação, frustração e até raiva ao receber o diagnóstico. O diabetes interfere diretamente no metabolismo do corpo, o que pode desencadear problemas graves ao longo do tempo. As pessoas não morrem diretamente de diabetes, explica o Dr. Harvey Katzef. Elas falecem devido às complicações da doença. Somos bons em preveni-las, mas uma vez que surgem, é difícil revertê-las. As principais complicações incluem problemas cardíacos, derrames, insuficiência renal,
danos nos nervos e obstrução das artérias periféricas. A má circulação nos pés pode levar ao desenvolvimento de úlceras e, em casos extremos, resultar em amputações. O diabetes também é uma das principais causas de cegueira em adultos. Outro fator preocupante é que o diabetes vem atingindo pessoas cada vez mais jovens. O Dr. Arthur Rubinstein, endocrinologista renomado, destaca que a idade média de diagnóstico está diminuindo drasticamente. A doutora Robin S. Goland acrescenta: há 10 anos, ensinávamos aos estudantes de medicina que a doença só surgia após os 40 anos. Agora, há casos em crianças com menos de 10 anos. Sim, há esperança. Mas para isso, é essencial reconhecer a seriedade da condição e seguir um tratamento adequado. Embora o diabetes tipo 1 não possa ser prevenido, os cientistas estudam fatores genéticos e buscam formas de impedir a reação autoimune que destrói as células produtoras de insulina. Já no caso do diabetes tipo 2, a boa notícia é que muitas pessoas conseguem evitá-lo por meio de uma alimentação equilibrada e da prática regular de atividades físicas. Um estudo publicado na revista da Associação Médica Americana revelou que até mesmo caminhadas frequentes podem reduzir significativamente o risco da doença. A recomendação dos especialistas é de pelo menos 30 minutos diários de exercícios moderados, como caminhadas. Esse simples hábito pode trazer grandes benefícios para quem tem predisposição ao diabetes. Entretanto, diabéticos devem praticar exercícios sob orientação médica, pois problemas circulatórios podem causar complicações. Um pequeno ferimento no pé, por exemplo, pode passar despercebido, infeccionar e levar a amputações, caso não seja tratado corretamente. A glicose é o combustível dos trilhões de células do organismo. Para penetrar nas células, porém, ela precisa de uma chave, a insulina, uma substância química produzida pelo pâncreas. No diabetes tipo 1, o organismo não fabrica insulina. Já no tipo 2, a produção é insuficiente ou as células não respondem adequadamente à insulina, o que leva ao acúmulo de glicose no sangue. Em ambas as formas de diabetes, o resultado é o mesmo: células famintas de glicose e níveis perigosos de açúcar no sangue. No diabetes tipo 1, o sistema imunológico da pessoa ataca as células beta produtoras de insulina no pâncreas. Assim, o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, causada pelo próprio sistema imunológico. Entre os fatores que podem desencadear uma reação imunológica estão os vírus, as substâncias químicas tóxicas e certos medicamentos. A genética também pode influir, pois o diabetes tipo 1 frequentemente se manifesta em vários membros de uma mesma família. No caso do diabetes tipo 2, o fator genético é ainda mais forte. Os pesquisadores estudam a relação entre genética e obesidade, bem como a maneira em que o excesso de gordura parece aumentar a resistência à insulina em pessoas com propensão genética para isso. Diferentemente do tipo 1, o diabetes tipo 2 acomete principalmente pessoas com mais de 35 anos. Muitos diabéticos precisam testar diariamente seus níveis de glicose e tomar injeções de insulina para manter o controle da doença. No caso do diabetes tipo 2, algumas pessoas conseguem estabilizar os níveis de açúcar apenas com mudanças na alimentação e na rotina de exercícios. Maria, portadora de diabetes tipo 1, descobriu na prática que os exercícios aumentam a eficácia da insulina que ela injeta. Com isso, ela pôde cortar 20% de sua necessidade diária de insulina. Mas, se necessitar de insulina, não desanime. Ter de tomar insulina não significa um fracasso de sua parte. Seja qual for o seu tipo de diabetes, se você controlar bem o nível de açúcar no sangue, estará minimizando outros problemas de saúde mais tarde, diz Mary Ann,
enfermeira formada que cuida de pacientes diabéticos. De fato, um estudo recente revelou que diabéticos de tipo 1 que controlaram estritamente seu nível de açúcar tiveram reduções drásticas nas ocorrências de doenças diabéticas dos olhos, dos rins e dos nervos. O risco de retinopatia, por exemplo, caiu 76%. Os diabéticos de tipo 2 que controlam rigidamente seus níveis de açúcar obtêm benefícios similares. Resumindo, controlar o diabetes é essencial para evitar complicações. Estudos mostram que pacientes que monitoram rigorosamente sua glicose reduzem drasticamente o risco de problemas renais, nervosos e visuais. O suporte da família é fundamental no tratamento do diabetes. Quanto mais os familiares estiverem informados, melhor poderão ajudar o paciente a enfrentar os desafios da doença. Pequenas ações, como acompanhar consultas médicas e aprender a identificar sintomas de hipoglicemia, podem fazer toda a diferença. Segundo o livro Diabetes, cuide de suas emoções, bem como de sua saúde, a qualidade do convívio familiar talvez seja o fator principal no tratamento do diabetes infantil ou juvenil. Marcos, cuja esposa tem diabetes tipo 1 desde os 4 anos de idade, diz: "Sei quando o nível de açúcar de Rose fica baixo demais. Ela silencia no meio de uma conversa, transpira muito e fica irada sem motivo, e suas reações se tornam lentas." Similarmente, quando Helena, a esposa de Roberto, nota que ele começa a ficar pálido, com a pele fria e úmida, e observa uma mudança de humor, ela lhe propõe um problema de matemática simples. Se Roberto der uma resposta confusa, Helena sabe que é hora de ela tomar a si as decisões e agir rapidamente para remediar a situação. Tanto Roberto como Rose apreciam profundamente ter cônjuges bem informados, a quem amam e em quem confiam plenamente. Os familiares amorosos devem esforçar-se em ser prestativos, bondosos e pacientes, qualidades que podem ajudar o doente a enfrentar os desafios da vida e até mesmo a melhorar o quadro da doença. O marido de Rose reafirmou seu amor por ela, o que teve um enorme efeito positivo. É preciso que a família e os amigos também entendam que, com a variação dos níveis de açúcar no sangue, o diabetes pode afetar o humor da pessoa. Com um tratamento adequado e o apoio necessário, é possível conviver bem com o diabetes e manter uma boa qualidade de vida. Portanto, não subestime essa condição. Cuide-se e busque sempre conhecimento para lidar com ela da melhor forma possível.